Boa noite, pessoal. Estamos aqui no estande da Igreja Bíblica Semear, diretamente da 26ª edição da Consciência Cristã, em Campina Grande, Paraíba. E estamos hoje com uma convidada maravilhosa, a psicóloga cristã, psicóloga clínica cristã, Kátia, e eu vou passar para que ela se apresente um pouco mais para vocês. Lembrando que podemos ter algum ruído, mas aproveitem e curtam o conteúdo. Olá, boa noite. Meu nome é Kátia Regis. Eu sou psicóloga cristã, como a Rízia falou, né? Eu atuo na clínica, psicoterapia clínica, atuo com adolescentes, adultos, idosos e casais. E hoje nós vamos conversar um pouco, né? Falar um pouquinho mais sobre como essas dinâmicas da psicoterapia e como é que a psicoterapia vê, né, e atua diante do cenário da alimentação, né, desse processo nutricional. E aí vamos nos divertir hoje à noite. Bem, como nutricionista que sou, né? Então, estamos aqui para tentar ver essa relação, entender um pouco mais dessa relação entre a nutrição e a saúde emocional do paciente. E eu queria começar com um temazinho, que é o título ansiedade, né? Muitas vezes é o mal do século, né? E ansiedade é uma só, existe uma ansiedade tipo patológica ou um outro tipo de ansiedade. Deixa a Kátia nos explique um pouquinho aí sobre essa diferença. Daí é um tema bem interessante, né? Quando a gente pensa sobre ansiedade, a gente pensa na perspectiva biológica, onde existe um padrão ansioso natural da biologia, onde a ansiedade ela vem para nos proteger, é um mecanismo de proteção, onde nos evita de acidentes e situações graves e nos traz, de fato, esse lugar de sobrevivência. Então, essa é uma ansiedade biológica, onde esse indivíduo ele consegue, né, se manter vivo. Mas existe também a ansiedade patológica. E aí nesse momento é que a gente entra em ação. A gente percebe que essa ansiedade patológica é quando o indivíduo ele começa a ser inibido de suas ações, dos seus comportamentos naturais. Por exemplo, ele deixa de trabalhar, ele deixa de se alimentar de forma adequada. Ou se ele alimenta de forma inadequada. Isso, ele fica de forma exagerada, né? Ele entra naquele comportamento mais compulsivo. E aí, nesse momento, a gente começa a observar que esse indivíduo ele começa a perder o desejo, né? A vontade realmente do prazer real da vida. Né? E aí ele perde a consciência também de como ele existe, de como é que ele se comporta diante das situações. Porque a ansiedade ela muda o nosso modo de enxergar a vida. Nós passamos a enxergar a vida de uma perspectiva do amanhã. Sempre no amanhã, sempre nas próximas horas. A gente nunca consegue vivenciar o agora, né? E a gente perde a oportunidade de estar com pessoas, de estar vivenciando experiências. E nessa perspectiva de perda, sim, é onde é que entra o processo patológico. E aí a patologia, emoção, né? Isso, aí a patologia ela traz um lugar de dor. E aí esse indivíduo ele passa a viver, experienciar a dor, a frustração, a angústia, porque a ansiedade de forma exagerada, ela pode gerar um nível de tristeza também exacerbado. E esses sentimentos, no caso, essas emoções, elas trazendo para o âmbito da alimentação em si, que é o que a gente está focando, aí vai para uma gama de problemas, né? Mas aí trazendo para a alimentação, linkando com essa questão das emoções, a pessoa pode passar a colocar no seu prato as suas emoções. Sim. Ou tirar do seu prato. Porque a gente tende muito a achar que tem a compulsividade, mas também tem a ausência, né? Que aí podem entrar outros transtornos, como a anorexia, a própria bulimia, aquele que não come, aquele que come demais e vomita, né? Que aí já são outros que podem partir da ansiedade, Kátia, ou não? Sim. Existe o processo ansiogênico anterior, e aí, por meio disso, existe um processo comportamental, né? Essa fala que você tem sobre a bulimia, né, essa anorexia, exatamente em um processo comportamental, né, onde esse indivíduo, por meio dessa distorção de imagem que ele tem, ele passa a enxergar o alimento como um vilão e não como um aliado, né, como um lugar de conforto, um lugar de prazer, entendendo que a nossa necessidade emocional ela começa onde? Lá na base. A criança, quando se alimenta, ela começa a se desenvolver no útero, né, da mãe.
Então, desde muito cedo, a gente desenvolve a nossa fase oral. Né? A gente se alimenta lá no útero. Ao nascer, começa a ter os primeiros lugares de prazer, que é o processo oral, onde esse indivíduo ele começa a sentir que existe por meio da alimentação. Então, a alimentação ela vai estar presente a vida inteira, durante todo o nosso processo de existência. Se a gente pensar na alimentação como um aliado, como uma alimentação consciente, e aí entra no processo de se apropriar do nosso corpo, das nossas emoções, do nosso dia a dia, e assim a gente consegue se apropriar da nossa alimentação de uma forma saudável e, de fato, nutritiva, como é a perspectiva da nutrição aí, que vem nos ajudar e contribuir muito para o nosso desenvolvimento saudável. E a questão de por que hoje é necessário a gente tratar de nutrição, falar de saúde, falar de comer, de comida em si, dentro da igreja. Porque eu vejo que, às vezes, é algo que a gente pensa que não tem a ver com ser cristão. Mas o pecado veio através de uma desobediência em comer, né? Então, tem muito a ver. Quando a gente parte para vários textos bíblicos, que agora, por ser uma conversa, a gente não vai ter como citar todos, mas o nosso corpo ele é tratado como templo do Espírito Santo. Isso. Então, o corpo ele precisa ser alimentado. E quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, o comer poderia estar dentro de qualquer outra coisa. Sim. Mas está bem escrito lá, quer comais. Né? Então, a gente tem que saber fazer as escolhas, não é verdade? Sim. Só que quando chega essa questão, o que é que a gente vê muito? A gente não se preocupa disso como um mandamento, como algo, como cristão, a gente precisa realmente atribuir, né, como obedecer. Eu costumo dizer, né, diante dos estudos que a gente tem feito sobre o comer para a glória de Deus, comer com o propósito de agradar e de glorificar a Deus. E a gente vê que, às vezes, a gente não se importa com o que a gente escolhe para colocar no nosso prato. E não pode ser assim, né? Aí entra a emoção. Se eu estou muito alegre, eu como muito, porque vamos comemorar. Se eu estou triste, eu vou comer para poder melhorar a emoção e se satisfazer. Ou ao contrário, né? Quando trata-se de um comportamento. Então, me fala um pouquinho dessa tua experiência com paciente de consultório, ou, enfim, nessa questão, como você vê a diferença entre um cristão que realmente entende que a alimentação, você já teve essa experiência, como é tratar um cristão que entende que a alimentação é bíblica, né? Que selecionar o que você nutre o seu corpo é bíblico, é mandamento, e aquele que não. Quando a gente pensa nesse adulto saudável, né, esse cristão, essa pessoa que se apropria da consciência das emoções, entendendo que o nosso lugar seguro está no Senhor. E esse é um ponto fundamental no processo do cristianismo. Quando a gente entende que o nosso lugar seguro está no Senhor, a gente não precisa mais do nosso mecanismo de proteção, que é a alimentação. A alimentação, às vezes, entra como esse protetor autoaliviador. E o que seria esse protetor autoaliviador? É essa alimentação que ela vem no lugar de proteger, porque a gente se sente tão inseguro, às vezes tão banido de tantas coisas no nosso dia a dia, né? Nos dói tanto sentir tantas emoções exacerbadas pela rotina exagerada, por uma rotina desorganizada, por ter uma vida, às vezes, desregrada, né? A gente não consegue ter controle sobre a nossa vida. Os últimos dias, né, se abreviarão, e a gente, quando pensa nessa perspectiva, a gente acorda já, está à noite, e parece que o nosso dia não dá tempo de fazer nada. E para a vida de uma mulher cristã, parece que a demanda se torna bem maior, né? Onde a gente precisa, às vezes, sair do nosso lar. A gente acha que não tem tempo. Só fazendo um parênteses, não esquece o que tu vai dizer. Essa questão de a gente saiu do lar. Isso tudo começou ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando a mulher foi para as indústrias, quando a mulher foi trabalhar, né? Foi para o mercado de trabalho. Isso. Acabou que ela saiu do seu lar, né? Só que a responsabilidade da mulher não saiu de nós. Independente da mulher, ela está trabalhando fora, ela tem uma secretária, ela tem uma administradora do lar que está ali para auxiliar, para ajudar, mas a mulher precisa sim de coordenar, né? Ela continua sendo a administradora da sua casa, do seu lar. Só que às vezes isso é negligenciado, né? Pelo tempo, né? Pelo próprio tempo. Não que nós sejamos negligentes, mas pelo próprio tempo. Aí acaba entrando aí os fast foods, a comida delivery, né? O rápido, né? O rápido, né? Isso. E os nossos filhos já são criados e educados nessa má alimentação.
que a alimentação com muito aditivos químicos, tudo isso também pode estimular a própria ansiedade. Pode. Né? Um intestino inflamado, um corpo inflamado, Pode. né? E a mulher em si, vem a cobrança depois, né? Vem Da sim. ausência. Isso. E aí você traz um ponto primordial, que é quando a gente pensa nessa hiperdemanda, né? Essa mulher com essa hiperdemanda. E aí existe a questão do gerenciamento do tempo. Nessa perspectiva do gerenciamento do tempo, a mulher ela fica tão sobrecarregada que, na maioria das vezes, nós nos negligenciamos. E aí nós cuidamos dos nossos filhos, cuidamos dos nossos maridos, cuidamos dos nossos familiares por vezes, cuidamos da nossa profissão, cuidamos de todos, da nossa igreja, dos nossos irmãos, cuidamos de tudo que está ao nosso redor. Mas de nós deixamos de lado. Depois eu cuido disso. Depois eu faço uma alimentação melhor. Depois eu me visto melhor. E isso é em tudo, né? E o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, passa a ser em segunda ordem, terceira, quarta. E quantos, às vezes nunca chega, né? Às vezes nunca chega, né? Às vezes precisa acontecer um evento sinalizador, que é um processo de adoecimento, para nos despertar. E aí, até mesmo, o Senhor nos permite adoecer para nos mostrar que Ele precisa ser o centro da nossa vida. E quando Ele está no centro da nossa vida, a gente consegue gerenciar as coisas de uma forma muito mais apropriada. Porque a nossa confiança está totalmente nele. E se nós confiamos totalmente nele, sabemos que o agora e o depois está na mão dele. É verdade. Então, a gente consegue confiar de uma maneira tal que a gente consegue, de fato, ter consciência do nosso corpo. Quanto mais a gente se apropria do construto da palavra, mais próximo do nosso corpo a gente está. Porque a gente se apropria daquilo que o Senhor criou. E esse é um ponto fundamental. E aí, trazendo aquela pergunta anterior, entre um cristão e um não cristão, qual é a diferença, Cátia? Quando eu faço para a glória do Senhor, o meu corpo resplandece. O meu corpo ele se mostra diferente. Mas quando eu faço para a minha glória, você percebe a vaidade. E aí a vaidade, existe o processo da queda, né? Porque a gente acaba sofrendo com isso. A gente passa até umas lentes, as nossas lentes passam a enxergar a um corpo distorcido. Não um corpo glorificado, né? Um corpo que realmente venha trazer a glória do Senhor através do nosso modo de se vestir, o nosso modo de comer, o nosso modo de falar. Porque o nosso corpo é um todo. Isso. Ele não é só uma nutrição, ele não é só uma vestimenta, ele é um comportamento. Né? Então, nós nos comportamos diante do outro. E esse comportamento, ele precisa ser cuidado. E aí o Senhor, ele é mestre em fazer isso, né? Em cuidar e nos trazer a ciência, que é a prova, né? A revelação da palavra do Senhor, a comprovação da palavra do Senhor, a ciência. Uhum. E aí nós temos a oportunidade hoje de ter a psicologia como uma forma de ciência e a nutrição como também uma forma de ciência, comprovando o que o Senhor já escreveu nas suas escrituras. Já está descrito lá. E a gente, por meio de uma forma técnica, profissional, nós nos aprofundamos e trazemos esses conhecimentos, esses construtos para os nossos consultórios. E diante desses pacientes, dessas pessoas que vêm até nós podemos ofertar para essas pessoas um conteúdo de qualidade. E, além disso, um conteúdo cristão. E se nós trazemos o conteúdo cristão, nós trazemos uma verdade. Esse é um dos pontos primordiais. Ninguém quer ser enganado hoje, né? Não. E é interessante que a gente em consultório, meu consultório é um campo missionário. Ai, maravilha. Então, quando o paciente chega, a primeira coisa que ele vai ter não é dieta, não é um papel lá. Eu quero uma dieta para emagrecer, eu quero uma dieta para ficar assim, eu quero uma dieta para ficar, sim, né? Sim. Todo definido. Aí eu digo, eita, pois, a gente não vai começar por aí não, né? E independente da religião, de quem senta à minha frente, ela vai ouvir uma coisa. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Que você acredite, que você não acredite. Se chegar lá na minha frente, eu vou dizer a mesma coisa. E a gente precisa cuidar dele como tal, né? Então, a casinha de Deus ali, né? Às vezes a gente não entende, né? Um paciente não entende. Você não cuida da sua casa da melhor forma possível. Quer ver uma coisa? Isso é bom para quando atende homem. Você perguntar se um homem coloca gasolina ruim no carro. Jamais. Coloca nunca, né? Jamais. E se achar barato, ainda vai desconfiar. Por que a gente vai colocar comida ruim no nosso corpo? Isso. Né?
Então, não pode, a gente tem que ter toda essa consciência. Então, tem que se ter uma consciência antes daquilo que a gente escolhe. E escolher racionalmente, né? E não deixar que as emoções nos controlem. Agora, isso, o que é que a gente tem que entender, né? Mulheres cristãs que estão nos ouvindo, a gente precisa de um relacionamento com Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus. Porque quem já passou pela obesidade, quem já passou por uma doença, que precisou se submeter a um regime, né? Porque existe o regime alimentar, existe a dieta. Né? Dieta nada mais é do que uma alimentação saudável, adequada para a sua realidade. O regime é quando é uma restrição, é quando retira. Isso. Então, o diabético precisa retirar, né? Algumas coisas. Enfim, um exemplo de uma patologia, temos inúmeras. Então, quando você se depara com isso, você precisa entender como é que seu corpo funciona. Mas, para isso, precisa de força. Sim. Precisa de foco. Precisa de disciplina. E nisso, os cristãos estão aí, né, com bagagem maravilhosa. Porque o que é que eu digo geralmente às mulheres? Antes de fazer a dieta, coloca o joelho no chão. Ora, entrega ao Senhor, pede força e fortalecimento dia após dia. Porque quem já tentou aqui seguir dieta sabe que não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando você tem uma alimentação desregrada, né? Quando você consome muito açúcar, o açúcar vicia. Tanto quanto a droga. Né? Os efeitos a curto prazo não são iguais, mas ele vicia, os efeitos a longo prazo são ruins, né? E aí existe o quê? Um processo neuroplástico, né? Nosso sistema neural. Nós, quando nos alimentamos com um nível de açúcar muito alto, né? As gorduras saturadas, existe um processo neuroplástico no nosso sistema neural que o cérebro está acostumado a receber aquele estímulo. Então, tudo que é de menos do que aquele estímulo, ele vai achar estranho. Isso. Porque gera muito prazer se alimentar com excesso de açúcar, de gorduras, e outras coisas. Então, o que é que ele entende? Ele quer conforto. Ele não quer sofrer. Lembra que ele não quer sofrer, não é porque ele é ruim. É porque o nosso cérebro, ele é trabalhado para sobreviver. Isso. Então, se nós somos trabalhados para sobreviver, de forma nenhuma, a gente vai querer sofrer. Toda dieta, ele gera o quê? Sofrimento. Porque a gente vai perder algo. Só que, do mesmo jeito que a gente aprende a comer muito açúcar e muita gordura, a gente também aprende a comer de uma forma mais saudável e equilibrada. Isso. Né? Quando você fala dessa alimentação restrita, eu sempre penso no treino de habilidades. Né? Na psicologia, a gente trabalha muito com treino de habilidades. O que é isso? Né? O indivíduo ele chega para nós e a gente começa a desenvolver essas habilidades novas que eles vão precisar ter no seu dia a dia, para poder lidar melhor com as demandas que vão vir. Então, é uma dieta nova, vamos treinar essas habilidades no seu dia a dia. Né? Então, o que a gente precisa fazer é uma rotina. O que fica melhor para ti? Como é que tu se sente nessa situação? O que acontece? Qual é a emoção que vem naquela hora que você recebe um não? Né? Qual é a emoção que vem quando quando é negado o seu prazer? O prazer de fazer um prato farto. O prazer de passar no fast food por ser tão rápido, por ser tão, às vezes até econômico, né? Porque é muito fácil hoje chegar a comer uma coxinha, um pastel, porque o preço é bem diminuído do que, por exemplo, chegar num restaurante e comer uma salada. É verdade. É totalmente diferente, até a questão de valores mesmo não é tão simples. A salada era para ser mais barato, né? A salada sempre é mais cara nos lugares, sempre né? A gente sabe que é mais caro. Então, se alimentar de uma forma apropriada nesse lugar da restrição para gerar a estabilidade, e a Rizia pode trazer isso de forma muito mais apropriada, mas o que acontece? Quando você está na obesidade, você precisa trazer a estabilidade, que é seu estado natural, né? O seu peso adequado para seu estado, de suas taxas funcionarem de forma adequada. Então, se você está na obesidade, você não está estável, você está instável. Para você chegar na estabilidade, você vai precisar por um processo de restrição. Nesse processo de diminuição de calorias até chegar à estabilidade do corpo, é um processo demandante. E aí você precisa de estrutura psíquica para dar conta disso. É fácil? Não, mas é super possível. Isso. Porque do mesmo jeito que o sistema neural é neuroplástico para ganhar peso, ele também é neuroplástico para perder. Então, o caminho que a gente faz para ganhar, também a gente pode fazer para perder. Só que a gente precisa mudar a nossa lente. Né? A maneira como a gente se depara com a situação e como nós enxergamos essas coisas. Porque, de repente, o indivíduo ele enxerga assim,
Nossa, mas se eu não comer, por exemplo, tá um grupo, todo mundo comendo pizza. E aí eu estou no processo restrito para gerar estabilidade. Se eu estou nesse processo restrito, eu não vou poder comer a pizza da mesma forma que os outros vão comer. E aí o que eu preciso fazer? Encontrar uma estratégia de enfrentamento. Qual seria a estratégia de enfrentamento? Vou procurar um lugar que tenha pizza, mas que também possa ter um alimento que eu consiga me alimentar e estar no mesmo grupo. E eu não preciso me sentir excluído. Exato, eu digo muito isso aos pacientes. Não precisa sair do meio social. Não precisa deixar. A gente precisa, inclusive, de gente. A gente precisa de amigos, a gente precisa sair com a família, né? Isso. E até em casa fazer uma coisa. Você vai fazer só que você está de dieta em casa? Aí, né? Mas é aprender a fazer as escolhas. Isso. Né? Isso. Para gerar essa estabilidade. Isso. Depois que seu corpo gera estabilidade, você vai entrar no processo de comer consciente. Né? E aí, nesse comer consciente, que a gente até chama do comer intuitivo, né? Você trabalha muito com isso, de você saber o que seu corpo precisa. E aí você entra na consciência do corpo. É um processo demandante? Sim. Mas é um processo que, quando você conhece, ele é libertador. Isso. Lembre que a palavra de Deus nos liberta. Então, a gente não pode deixar isso de lado. A libertação, ela vem pela apropriação do conhecimento. Do conhecimento, exato. Quanto mais a gente se apropria do conhecimento, mais liberdade a gente tem. Então, liberdade de escolha. A gente não fica refém a uma alimentação. Isso. Né? Como muitas vezes a gente escuta de alguém dizer assim, mas eu não consigo. Você tentou? Como foi que você tentou? Quais foram as ferramentas que você utilizou? Isso. Então, a psicologia, a nutrição e outras profissões estão disponíveis e são estratégias que você pode utilizar para esse processo. Kátia, volto a dizer, é fácil? Não, mas é tão necessário, tão prazeroso quando a gente entende. Quando a gente entende, quando conhece, quando a gente senta ali que o paciente consegue entender o que a gente quer passar para ele. Né? E consegue entender por que eu vou trocar isso por isso. É porque isso vai ter função. A gente vê muito, infelizmente, a questão de contagem de calorias. Isso já está mais do que comprovado que para uma vida saudável não tem sucesso. Né? Porque nem sempre o menos calórico é o mais saudável. Né? Você pegar um bombom, muitas vezes tem menos calorias do que uma banana. Sim. Mas qual o benefício que um bombom traz e o que a banana traz? Sim. Então, assim, quando você entende, é muito mais fácil escolher. Quando você consegue escolher, né, passar por todo esse processo de lutar contra você mesmo, né? Levando para a palavra mais popular. Então, depois a gente se sente tão recompensado. Fala um pouco do ciclo da recompensa, Kátia. Eu acho isso muito maravilhoso. É maravilhoso mesmo. O ciclozinho como é o nomezinho? Tem a recompensa, antes da recompensa vem o... Vamos lá. Vai. A gente passa pelo processo do desafio. Então, a gente entra a situação. Por exemplo, vamos voltar de novo para a mesa. Deixa, né? A mesa da pizza. Tá lá, todos os amigos, todo mundo comendo pizza, tal, todo mundo feliz. E aí você fica... O seu sistema neuroplástico diz o quê? Eu preciso sentar e eu preciso comer pizza. Eu não tenho como deixar de comer a pizza. Porque eu vou deixar de ficar com os meus amigos. Eu vou deixar de estar feliz como eles estão. E aí você tem um processo da consciência. Aí vamos entrar na consciência, que é o desafio. Né? Você tem é um momento de escolha, né? Tá ali naquela bifurcação. Vou para um lado ou vou para o outro? Aí na escolha. Quando você escolhe, vamos pensar que naquela mesma pizzaria existe uma alimentação. Algumas pizzarias têm esse cardápio, né? Existe uma alimentação mais prazerosa e mais saudável. E aí você escolhe aquele prato. É diferente dos outros? Mas quando você terminar de se alimentar daquele prato, você não deixou de conversar com seus amigos, você não deixou de estar em família ou com os amigos em si, e não deixou de estar em grupo, trocando o momento social. E nem passou fome. E passou pelo desafio, né? Quando terminou o desafio, você se sente mais nutrido, feliz e satisfeito. Após aquele momento ali, existe o processo da quê? Da recompensa. E aí o sistema neural fica o quê? Gravado aquela experiência. Nossa, então é possível fazer. Isso. Então eu não preciso sair desse lugar. Então quer dizer que eu posso sair com todo mundo? Pode. Eu só vou precisar escolher. De uma forma e até na pizza.
Isso, até a Até pizza. a pizza, eu ensino a escolher uma boa pizza. Isso. Porque se você tem lá, temos pizzarias maravilhosas, nossa cidade mesmo, aqui eu sei que a gente está aí falando para o mundo, né? Sim. Mas na nossa cidade tem pizzarias maravilhosas, com Sim. pizzas realmente italianas, massinha fininha, crocante, um recheio que ele tem carne, ele vem verduras, para quem gosta aí de uma pizza, vem rúcula, né? Quem gosta, e é gostoso, a rúculazinha com queijinho em cima, menina, Com certeza. passa qualquer calabresa, né? Então, assim, aí você vai escolhendo calabresa. Não precisa, né? Vai escolher um cheio de chocolate? Não precisa, se você realmente naquele momento não é para você. Você pode comer e pode escolher a própria pizza em si, né? Então, essa questão, para a gente fechar um pouco, essa questão da deixa, né? Da escolha, da recompensa, a gente vê muito, muito naquele livro O Poder do Hábito. É um livro muito, muito bom. Ele não é um livro cristão, e eu gosto de citar esse livro exatamente pelo desafio que foi citado nele, sem ser um livro cristão, e os autores tiveram que dar a mão à palmatória. Tem um estudo nesse livro, para a gente finalizar, que ele mostra dois grupos de pessoas que venceram o alcoolismo, né? E foi feito com eles depois de X anos, e as pessoas que caíram novamente no vício e aquelas que não voltaram ao vício. Sim. E foi avaliado o que eles passaram, se todo mundo passou por problema ou não. Todos, a maioria deles, né, o N lá, o percentil, tiveram as recaídas. Só que o grupo que teve a recaída era perda de um parente, situação financeira, né, falência. Evento traumático. Né, efeitos traumáticos, né, Isso. eventos traumáticos. Isso. Mas é bom falar com o psicólogo, tem as palavras bem direitinho, né? Então, todos eles tinham tido algum evento traumático. Isso. Entretanto, o grupo que não continuou, que não perdeu os hábitos que tinha adquirido, que não voltou para o alcoolismo, eram pessoas que tinham uma fé em Deus. O livro cita exatamente isso. Pessoas que tinham uma fé em Deus. A gente sabe que é a fé em Deus, né? É o Espírito Santo. Então, faz um diferencial enorme em tudo na vida. Se fez na vida de um grupo de alcoólatras, por que não vai fazer na nossa? Ou de vícios maiores? Porque eu costumo dizer que comer o que não pode, o vício no próprio açúcar, é vício. É vício. E, gente, é tão difícil quanto qualquer outro vício. Com claro certeza. que tem os efeitos deletérios diferenciados, né? Mas são vícios e é difícil. Mas, como a gente está aqui realmente para mostrar que Deus é Deus e em tudo Ele está ali e ajuda, né? Então, nós temos aí um Espírito Santo. Nosso né? ajudador. Nosso ajudador, né? Então, Kátia, apresentar aí, fala sobre suas redes sociais, né? Pra gente, a conversa é boa, mas aí, né? E aí, só finalizando, né? Ela trouxe um ponto maravilhoso, que é o ponto do biopsicossocial e espiritual. E a gente pensar que nosso corpo, ele é dessa forma, é biopsicossocial e espiritual. A nossa espiritualidade, ela precisa ser nutrida, assim como o nosso corpo. Então, quanto mais nos alimentamos espiritualmente, mas o nosso corpo também será alimentado de forma consciente e sábia. Então, desenvolver esse adulto saudável é um convite, né, que hoje à noite nós estamos fazendo a vocês. Desenvolva esse adulto saudável. E aí, quanto a esse lugar do contato, né, tem sim as redes sociais, Psicatia Regis, podem entrar em contato. Lá vocês vão ter o telefonezinho, vocês podem entrar em contato por meio do telefone, ou mesmo deixando uma mensagenzinha, tirar dúvidas. A Kátia, fiquei com dúvida em tal ponto. Entre em contato, fala, a gente conversa. A gente pode ter um momento, sim, desse lugar de discussão e diálogo mesmo, para uma apropriação do conhecimento. Como também a psicoterapia está aberta também, né? Existe a agenda aberta para esse lugar. Então, se alguém tem interesse, existe a sensação, a necessidade de vir, de buscar, de se autoconhecer, eu tenho o maior prazer de acolher, de cuidar, e o Espírito Santo vai nos mostrar, nos construir, né? Um processo construtivo. Então, mais uma vez, eu coloco a minha gratidão aqui, né? De ter a oportunidade de falar sobre Cristo e depois sobre o que Deus faz por meio da psicologia. Psicologia é uma forma de ciência e ela traz um lugar de cuidado, de interação social, de construto emocional. E a gente pode se apropriar de tudo isso. Então, muito obrigado, tenha uma boa noite e
entre em contato conosco. Ótimo. Então, sigam, gente, o canal, né? Nós temos lá vários conteúdos e vamos ter mais momentos aqui com Kátia depois, né? Em outros momentos. E a TV IBS, né? O canal TV IBS no YouTube, tem o Instagram também, TV IBS. Sigam lá, curtam, compartilhem, não fiquem só com esse conteúdo para vocês. Compartilhem, divulguem para mais pessoas, tá? Então, vamos aí fazer uma rede de pessoas com conhecimento, né? O conhecimento realmente ele traz liberdade, tá bom? Um abraço a todos e boa noite. Boa noite.